Nesse vídeo eu vou falar como eu montaria uma carteira de renda variável hoje. E vou falar nesse vídeo cada setor que eu investiria na Bolsa Brasileira e também na Bolsa Americana no dia de hoje. Bem-vindos ao canal Relatos do Investidor, meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNPI técnico e consultor de valores imobiliários, então vamos para esse vídeo. Primeiramente, vamos falar um pouco do seu perfil de risco. Muitas pessoas não entendem muito como funciona isso. No final das contas, é o seguinte: você tem que entender qual momento da sua vida você está, quanto de dinheiro você acredita que deve tomar de risco em renda variável, e assim você consegue definir o seu tipo de perfil de investidor. Obviamente que esse perfil vai se ajustando ao longo do tempo e principalmente do seu conhecimento sobre o mercado de renda variável. Geralmente, um perfil conservador gira de 80% a 90% da sua posição em carteira em renda fixa e o restante em renda variável. A carteira que eu montaria hoje, olhando apenas para a parte de renda variável, sem olhar nada para aquela parte de renda fixa. Muitas vezes as pessoas falam que é obrigação ter metade do patrimônio em investimentos internacionais. Eu não tenho isso como uma regra fixa, vai depender também de vários pontos, principalmente de ciclo econômico e tudo mais. Hoje, pelo valuation e precificação da Bolsa Americana, eu teria no máximo 20% da minha carteira em parte internacional, principalmente em ações americanas ou ETFs americanos. Eu vou falar com mais profundidade em relação a eles ao decorrer desse vídeo. Eu teria por volta de 20% hoje na Bolsa Brasileira em bancos, como Itaú, Itubi4, como o Banco do Brasil, se você consegue suportar mais volatilidade. Podemos ter também BTG Pactual, tem pessoas que gostam um pouco mais de empresas de crescimento e o BTG Pactual se encaixa nesse perfil. Então varia de cada tipo de investidor, isso não tem uma regra. Vejo muitas pessoas tentando fazer uma receita de bolo para os investimentos, mas vai variar de cada momento, do ciclo de mercado, do seu momento de vida do investidor. Então não é somente selecionar qualquer tipo de ativo e comprar a qualquer preço, porque é aquela história, quando você está investindo, você está também pensando em retorno possível. Então se você compra algum ativo a qualquer preço, geralmente você não vai ter o retorno que você desejava ter comprando a qualquer preço. Isso é minha visão como um valor investor. A parte de seguros também, eu acredito que hoje na Bolsa Brasileira está extremamente barata e também daria para ter uma posição relevante na sua carteira na parte de seguros. E aquela história, senhores, também não vai ser fixo essa posição. Isso aqui vai aumentando e mudando ao longo do tempo, principalmente se é um investidor que está na fase de acumulação do seu patrimônio. Então, isso vai se moldando ao longo do tempo, mas é o que eu faria hoje se eu estivesse começando a investir em renda variável. E as seguradoras hoje, todas as seguradoras estão extremamente baratas, como Porto Seguro, PSSA3, que hoje está praticamente abaixo das suas médias históricas também, na sua precificação. Se olhar para o lucro futuro, ela está abaixo de 10 vezes o seu preço para o lucro futuro projetado para o ano que vem. Caixa de Seguridade também entraria aqui, uma seguradora com um perfil de risco menor por conta do seguro habitacional e também está bem abaixo das suas médias históricas. Poderia ter na sua carteira BB Seguridade. BB Seguridade tem um perfil de risco um pouco maior por conta do seguro rural, que representa 40% do seu resultado operacional, então isso aí faria alguma volatilidade a mais ao longo do tempo. Mas também é outra empresa que está abaixo das suas médias históricas e, na minha opinião, está extremamente barata. Eu já comentei desses dois. Parte de commodities. Você está no Brasil, você não pode deixar de ter commodities. Obviamente que esse vídeo é focado em mais investidores iniciantes. Então eu coloquei uma posição de commodities mais baixa por conta da volatilidade desse tipo de setor. Mas, atualmente, várias empresas de commodity e várias commodities estão nas suas mínimas dos últimos anos. Hoje, nesses setores, temos empresas como Petrobras, Prio, se a pessoa quer uma empresa com crescimento. Temos Vale também. Você poderia ir para uma empresa de commodities que não está tão cíclica atualmente, que é Klabin. Klabin, o mercado ainda vem precificando bastante celulose nela, mas ela entra nesse tipo de setor, ainda tem precificação da celulose nela, e grande parte da sua receita não é mais da venda de celulose. Então os resultados já vão ser menos voláteis ao longo dos anos. Suzano também entraria nesse quesito. E todas essas que eu estou comentando são empresas que eu considero baratas. Aí a parte de utilidade pública, que entra aqui energia elétrica, saneamento, telecom. Por que eu coloquei apenas 15%? Hoje eu considero todo o setor de utilidade pública
bem precificado para caro, principalmente o setor de energia elétrica. Por isso, uma carteira, inicialmente, hoje, eu não teria uma posição tão relevante. Porque lembre-se, o mercado é bastante cíclico. Hoje, o setor de utilidade pública está bem precificado, mas pode ser que daqui a um tempo ele deixe de estar bem precificado e esteja subprecificado, assim como o setor bancário e de seguros. Toda essa parte de utilidade pública eu acredito que está bastante precificada, por isso que eu deixei ela um pouco mais de lado. Eu considero que é importante você ter boas empresas de small cap. Hoje no Brasil você tem algumas empresas bem excelentes com históricos gigantescos de lucros e crescimento de resultados ao longo do tempo. Temos Shoes hoje em dia, que também entra nesse quesito. Também temos Mali Metal Leve, que é Leve 3, o ticker dela. Temos Honey, que é uma small cap que faz caixa de papelão, tipo a Calabim mesmo, mas ela não tem volatilidade nos seus resultados por conta de que ela não vende celulose, ela apenas recicla e planta madeira para a fabricação de caixa de papelão. Então esses aqui são alguns exemplos pequenos que eu dei aqui sobre a parte de small caps. E uma das teses, principalmente, de estar bem alocado em bolsa brasileira, a baixa penetração dos fundos de investimentos em ações. Observe que hoje apenas 8% de todas as alocações dos fundos está em ações, o que é um nível bastante baixo. Nunca aconteceu, mesmo em 2015 ou até 2002 e 2003. A alocação em ações brasileiras está extremamente deprimida, o que pode estar gerando mais assimetrias e por isso que várias dessas empresas estão muito baixo em relação às suas médias históricas. E outro ponto bastante interessante também é o PL, o preço sobre lucro do Ibovespa, projetado para os próximos 12 meses, tirando Petrobras e Vale. Observem que ela está um desvio padrão abaixo em relação às suas médias, e isso só aconteceu em 2008 e também em 2006. Novamente, mais pontos mostrando que a Bolsa Brasileira hoje segue barata. E a parte dos bancos, o setor financeiro, por isso que eu estou gostando bastante de acumular ações desse tipo de setor, é a sua baixa precificação também. Observem que está um desvio padrão abaixo das médias históricas, a parte do setor bancário e o financeiro sem os bancos, que seriam as seguradoras, também está abaixo das suas médias, que só chegou perto disso lá em 2018. Então observem que também parecem bastante baratas. E como eu destaquei no vídeo, os serviços básicos são setores que hoje estão bastante bem precificados, mais de um desvio padrão acima das suas médias dos últimos 10 anos. Um dos pontos em relação à Bolsa Americana é o PL de cada setor da Bolsa Americana. Obviamente, techs geralmente têm um crescimento maior e são negociadas a um múltiplo maior, mas sem ser a composição completa do S&P 500, se olharmos tech por tech, existem várias techs extremamente caras na Bolsa Americana. Obviamente que vai ter aquela história que todo mundo fala que o que está caro vai ficar mais caro, mas pode ser que isso deixe de acontecer no futuro próximo. Então, se você está pagando caro, pode ser que você quebre a cara e tenha que segurar bastante prejuízo ao longo dos próximos anos. Setores que eu acho interessante ainda na Bolsa Americana, mas eles são mais caros que a Bolsa Brasileira, obviamente, são os setores de utilidade pública, energia, seria aqui entra o setor de petróleo, mas já vamos estar investido nesse setor na Bolsa Brasileira, não faz sentido você ter um ETF desse setor. A parte financeira, principalmente a parte de seguros, está bem barata na Bolsa Americana. Se olharmos aqui a composição do ETF SPY, que é o S&P 500, então observe que as Big Techs são predominantes nesse ETF e aqui podemos ver que elas são quase 35% da parte do setor de tecnologia da composição do ETF do S&P 500, que está bastante desbalanceado, assim como a Bolsa Brasileira também. O nosso índice Ibovespa tem bastante commodities no índice, praticamente mais de 40% é apenas Petro e Vale. E os setores que eu acredito que são bons de ter ETFs próprios para eles, como eu comentei, é o setor de utilities e também o setor de financeiro, mas é a parte não bancos, seria a parte de seguros. Acredito que está bastante barata na Bolsa Americana. Olhando aqui para o PL do SPY, observem que ele esteve barato lá em 2011 a 2013 e é engraçado que foi aqui que o Warren Buffett fez a sua posição em Apple. E podem ver que o bom velhinho ele sabe exatamente quando comprar e no momento atual
a Bolsa Americana está um desvio padrão acima das suas médias históricas em relação ao seu preço sobre lucro. Então, vocês podem ver que o ETF em si está bem concentrado em tecnologia e, por isso, o PL está bastante alto. Um ETF que é interessante, como eu falei com vocês, seria a parte do ETF que é focado mais em seguros, que é o IAK. Observem que ele é apenas focado em serviços financeiros e seguros. Ele tem na sua composição quase 16% da Progressive, que é uma excelente empresa de seguros dos Estados Unidos, a Chubb, que é essa empresa que o Warren Buffett tem na carteira dele. A precificação, o preço sobre lucro desse ETF, ele é um ETF que não está nada caro. Aqui nesse site mostra a precificação de 14 vezes lucro, está 13 e pouco, mas na verdade ele está em 12 vezes. Aqui está um pouquinho desatualizado. E observe que suas mínimas dos últimos 10 anos ficaram na casa de quase 11 vezes. Então, o ETF não está nada caro. E se olharmos comparativamente a precificação, o preço sobre lucro desse tipo de empresa lá nos Estados Unidos, principalmente as maiores, a Progressive e tudo mais, hoje elas rodam na casa de um PL de 13 vezes, enquanto as seguradoras brasileiras estão rodando na casa de 10 vezes lucro. Podemos ver que existe uma pouca diferença em relação aos dois mercados. A parte de seguros é extremamente rentável. E um ETF focado apenas no setor de utilidade pública é o XLU, é um ETF que eu considero também bem interessante para a pessoa que quer se expor à Bolsa Americana, mas não somente a Big Techs. Então, ele é mais concentrado em empresas de energia elétrica. E a precificação desse ETF, ele não é um ETF tão barato, porque existem algumas empresas de energia nuclear que são precificadas bastante caras, principalmente aquela primeira que vocês viram, a NextEra. Então, vocês podem ver que hoje a precificação desse ETF também está dentro das suas médias históricas, que essa aqui é a média dos seus últimos 20 anos. Caso a pessoa queira se expor à Bolsa Americana, mas com uma diversificação mais completa e não somente em tecnologia, o ETF RSP, ele é um ETF que balanceia o índice. Observem que a maioria dos setores está quase balanceado. Tecnologia, 16%, sendo que o SPY é quase 35%, industriais, 14%, financeiro, 14%. Então, vocês podem ver que tem um pouco mais de balanceamento. É esse indicador que mostra que a Bolsa Americana atualmente está cara. Aquela história, tem pessoas que falam o caro vai ficar mais caro. Tudo bem, você tem que entender o risco que você está correndo, mas observe que isso já aconteceu em outras vezes. Hoje esse indicador está em 39 pontos e na bolha.com foi 44. E quando isso aconteceu o estouro da bolha.com. E no passado, observem que todas as vezes que esse indicador ficou caro, houve correção no mercado. Principalmente lá em 1929, como vocês podem ver aqui, e também em outros períodos, onde o mercado, se não corrigiu, ele ficou de lado por muito tempo. Então é isso, pessoal, um vídeo mais completo, mais teórico aqui, falando alguns pontos em relação à montagem de carteiras e alocação. E aquela história que eu falei com vocês, essa parte de alocação vai depender de cada perfil de investidor, momento de vida de cada pessoa, idade dessa pessoa e tudo mais. Então não é uma receita de bolo que eu posso falar, faça isso que vai dar certo, vai depender de cada um tem que analisar seu perfil de risco e entender. Eu sou consultor de investimentos e eu faço esse trabalho também. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa aqui embaixo. Se você tem algum tipo de alocação parecida com essa, comenta aqui embaixo também. Se você acha que a Bolsa Americana está cara, também fala aqui embaixo. Com certeza vou ter muita gente falando que está cara, mas mesmo assim está comprando. Mas é aquela história. Entenda o risco que vocês estão correndo. Se você é novo nesse canal, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like e vejo vocês no próximo vídeo.